assim, tratavam a Alemanha como uma nova França napoleônica, vamos dizer assim, né? Então, E realmente, a esse Alemanha, foi um dos os motivos também. alemães nessa época, eles eram muito pragmáticos em fazer negócios. Tanto é que eles não tinham o ego, eles não tinham eles não ligavam de se fundir, igual aconteceu com a Daimler e o Maybach, depois com a Benz. Eles se uniam para conquistar e não dividiam. Porque se você for parar para ver outros países, Alfa Romeo, Fiat, A Itália. a Itália é muito segregada, muito dividida, norte e sul que não se conversavam. Não sei se conversa hoje, mas não se conversavam. Uma região muito rica ali do Vale do. Esqueci o nome do vale lá do norte da Itália, onde fica Turim lá, que tem a sede da Fiat. A França também, a Renault, a Peugeot. São, dessa época, eram micro fábricas que competiam entre si. Sim. Os alemães espertamente, né, viram antes de todo mundo que vamos dizer assim, o Colab, né? O Colab, que na época era a fusão, era a saída mais lógica, né? Por isso, realmente, o crescimento espantoso. Né? Opa! Mandar Boa um noite abraço aí, automobilismo para principiantes aí. Esse é o Aquele Rogério. abraço aí, tamo junto. Um abraço, Rogério. Tamo junto, Rogério. E aí, como o Jorge estava falando, é muito importante essa visão da Alemanha, o que culminou na guerra, porque ela, para competir, ela precisou se armar. Só que ela teve um boom tecnológico que, infelizmente, eu falo infelizmente, que a humanidade só se alavanca tecnologicamente após grandes guerras. E isso em toda a sua história. É o Rogério mesmo, né? É o Rogério mesmo. Opa, Rogério. Tamo aí, viu? Acontece... Depois vamos falar dos Bel lá também. Tá quase, né, Rogério? Tá no top dos aviões, né? Vai falar daqui a pouco. E aí, a humanidade só alavanca quando tem grandes conflitos mundiais. Né? Aconteceu em todas as fases da humanidade. Todas. Desde os Sumérios, desde o Egito, Grécia, Roma, Idade Média, grandes navegações, todas foram marcadas por conflitos globais. Todas. E aí nós tivemos sempre aquele período de grande expansão tecnológica, né? Até porque para você superar seu inimigo, você tem que inovar tecnologicamente. Sim. E não foi diferente na Alemanha pré-Primeira Guerra Mundial. Né? A Alemanha, inclusive, tinha uma competição antes do advento do avião. Né? O avião chegou nessa época também, 1906, 1907, 1904, que existia uma competição, duas competições, a Flâmula Azul e a Flâmula Vermelha. A Flâmula Vermelha é para os aviões, que era tipo uma Fórmula 1, só que de avião. Né? Os países se juntavam, né? E eles colocavam aviões protótipos para ver qual era o mais rápido, né? Qual era o mais rápido. E tinham vários, e eles voavam o mundo, né? Para mostrar. E a Flâmula Azul é a dos navios. Que aí vai culminar na história do Titanic. Né? O Titanic tinha os dois irmãos, o Britannic e o Olympic. E eles eram construídos com motores extremamente fortes para alcançar velocidades tremendas. Né? E o interessante, Fábio, é que nessa época desse contexto, né, da Flâmula Azul, Flâmula Vermelha, da competição dos barcos e dos aviões, a Daimler, ela produziu, nesse período aí, a coisa mais rápida, que era um carro. Ele era mais rápido que os aviões, mais rápido que as locomotivas,
e mais rápido que os navios. Então, os caras estavam na vanguarda, sabe, da velocidade. A Daimler deu E, esse primeiro ó, passo de construir a coisa mais o rápida. Rogério complementou a nossa fala lá, perfeito. A guerra de Saravanca com a humanidade, tecnologicamente, desde o arco e flecha, o F-35, né? Na sequência, a sociedade dá uma função civil para os Exato. avanços. Infelizmente é assim. Exatamente. Infelizmente é assim. E aí, o que acontece? Por que eu estou falando desse grande alavancamento de tecnologia? Os exércitos pararam de ser exércitos estacionados para exércitos móveis. E para movimentar exército precisava de veículos. E aí que entra os carros, os caminhões, os semi-lagartas, né? Que a gente vai ver nas guerras aí. E os trens, né? Vão melhorar e muito os trens a óleo, né? Não mais a carvão. Tanto que a gente vê, né, que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra de trincheiras. Mas ela começou imóvel, trincheirada, depois começou movimentada. Tanto que na Segunda Guerra não é mais uma guerra de trincheiras. É E uma aí, guerra muito mais o motivo veloz. da Segunda Guerra foi o final da Primeira. Por quê? Um mês antes de acabar a Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão, a Alemanha, ela já estava usando meios automotivos a rodo. E isso, a capacidade alemã de produzir arma sob pressão, isso eu acho surreal. Se você for pegar os números de guerra, tanto da Primeira Guerra Mundial quanto da Segunda, eles não decaíram a produção de armas. Eles sempre subiram. Sim. Até o último dia de guerra. Isso na primeira e isso na segunda, até 1945. Né? A capacidade organizacional alemã é sem dúvida notável, né? Não tem como comparar, de fato. E aí, faltando um mês para acabar a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tinha feito uma grande ofensiva no território francês. A guerra acabou com a Alemanha dentro da França. Exato. Inclusive tem até um filme sobre isso que está na Netflix, perfeito, que é baseado num livro que eu também me baseei, que é o Nada de Novo no Front, né? É um filme que retrata exatamente essa passagem que o Fábio nos contou. É um filme excelente, o livro também. Eu recomendo para vocês aí. A Primeira Guerra Mundial acabou com a Alemanha dentro da França. Pelotões inteiros, divisões inteiras. Tá? Foi um armistício político. Não foi porque os generais falaram, não, nós vamos perder, nós temos que parar. Não foi isso. Enfim, mas eu não vou entrar nessa seara. Eu só estou contextualizando porque o grande avanço dos carros foi por causa da Primeira Grande Guerra. Após a Primeira Guerra Mundial, começou a se pensar em motores mais eficientes e carros aerodinamicamente complexos. E aí, na nossa imagem, aí no canto direito da imagem, né, a DMG começou a sediar o Carl Benz. Sim. Eles acho que foi em 1926, né, Fábio, que o Carl Benz e a Daimler finalmente fizeram essa fusão, né? E engraçado porque, assim, o Carl Benz, isso que é muito legal, né, dessa história. O Carl Benz, ele viu o começo do carro, que é esse triciclozinho, partindo para aqueles carros de 1900, da década de 20. Então, ele realmente viu um salto muito grande. Contextualizando na época dele, ele viu um salto de produção e estilo de estrutura muito grande, né? Ele viu a evolução absurda do que seria o carro, né? Realmente deve ser uma coisa muito emocionante para ele, né, na época. Né? E aí, também entrando nessa fase que é o contexto histórico, quando que eu contei da história da guerra, em 1899,
a DMG, a Daimler Motor Maybach, ela fez o primeiro veículo utilitário. Só que, para não dar o mesmo nome que eles estavam dando para DMG alguma coisa, DMG HP3, 3HP, DMG 30HP, eles resolveram inovar e dar um nome afável para o carro. E aí, uma das filhas, né, do cara que encomendou o carro, né? O francês. O cara que encomendou 36 carros, o francês da Alsácia, encomendou 36 carros, Emile Jamilek. A filha dele, mais velha, chamava Mercedes Jamilek. E aí ele fez uma compra de, pra época, muito dinheiro, né? Ele gastou 500 mil marcos comprando os 36. E aí a Daimler deu o nome da filha do Ramil para o carro de Mercedes. E aí sempre na história da Mercedes tinha um carro chamado Mercedes, em homenagem a Mercedes Jamilek. E é um nome que pegou, né? Assim, tipo, o pessoal via, né, o desempenho dos carros, via o carro em si, falava, pô, que carro é esse, né? E o cara, o barão lá, o empresário, ele fala Mercedes, né? O Emile Jelinek, ele vendeu esse carro na França, na Áustria-Hungria, Império Austro-Húngaro, né? Na Bélgica e nos Estados Unidos. E aí popularizou o nome Mercedes. Então foi uma coisa assim meio de... Pegou hype mesmo, né? Não foi um negócio assim planejado, foi uma coisa que o pessoal via e falava, que carro é esse? É Mercedes. Vamos falando do Bell. Eu já vou bolar um. Vamos falar sobre os Bell, aqueles Bell lá que até no Japão tinha um, Rogério, esse tempo atrás, que era o helicóptero médico, que eles usavam um Bell lá. É verdade. Você lembra? Eles usavam um grandão. Sim, lá, um Rio lá. Um grandão, né? Um Bell até... Ele é curioso isso aí, realmente. E... o Luiz. Boa noite, Luiz. Boa noite. O pessoal chegando em peso aí. E a Mercedes... Então, o Mercedes foi registrado, o nome Mercedes foi registrado pela DMG em todo o mundo como marca protegida, né? E a adoção do nome para os carros da empresa, como eu disse anteriormente na explicação. Eu acho bem melhor Mercedes do que DMG, né? Ia ser estranho mesmo. E aí, a gente contou a primeira parte da Mercedes, agora é a segunda, a do Benz, né? Uma de 500 Benz na história. Como eu disse a vocês, Carl Benz nem conhecia esses caras. O Maybach e o Daimler. Digamos assim, ele era um concorrente e ainda era um concorrente menor, né? Era um cara mais artesanal, né? Era um cara e mais utilitarista, né? Só que ele já também tinha uma linha interessante de carros nos anos 20. E aí o que acontece? Todo mundo sabe. Como eu disse, a Alemanha perdeu a guerra dentro da França. E quando um país perde uma guerra, ele é altamente penalizado, não só por questões militares, por questões financeiras, porque a Alemanha foi obrigada a pagar, foi obrigada a pagar sanções para todos os vencedores. Sim. E naquela época, pessoal, não era algo assim tão tranquilo. Era literalmente um trem francês entrando no território alemão e querendo carvão. Era os caras realmente indo em território basicamente pegar estrutura, pegar bens materiais, pegar pagamento direto dos alemães. Muitos navios, a empresa do Titanic, a White Star Line, e depois a concorrente dela, a britânica também, a Cunard Star Line, elas estavam falidas.
porque o Titanic afundou na antes da Primeira Guerra, em 1912. Acho que tá fazendo agora, aniversário agora, por esses dias agora, dia 12 de abril, parece. Do afundamento. Né? Do Titanic. Só que o outro irmão dele, o Britannic. Olympiac. O Britannic afundou na Primeira Guerra Mundial. Ele era um navio médico. Ele foi convertido em navio médico, foi bombardeado, torpedeado e afundou. Os caras perderam todos os navios de repente. Ele não foi torpedeado, ele passou por uma mina na Grécia. Uma mina subaquática. Ele passou por uma mina? Ele afundou em água rasa. Esse é o pior de tudo. Água rasa. Tá a menos de 100 metros de profundidade. E aí ele passou por uma mina e afundou. Os espólios de guerra da Alemanha, os navios, os grandes concorrentes dos navios britânicos eram os navios alemães.